Olá! Seja bem-vindo ao igrejadocoração.com, ao @Igreja do Coração nas redes sociais. Estamos transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube, e o vídeo também fica disponível em outras redes sociais. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Você que é da Igreja do Coração, já tem o hábito de estar conosco, conectado, aprendendo a palavra. Você também você que não é da Igreja do Coração também, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer, um privilégio ter você conosco, né? Todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus. É um programa já certo, né? Toda quinta-feira, 8 horas, estudo bíblico online da Igreja do Coração. E na semana passada, nós estamos estudando o livro de Atos. Na semana passada, quinta-feira passada, nós encerramos o capítulo 2 de Atos. E hoje vamos já, sem demora, sem delongas, começar já no capítulo 3, Atos dos Apóstolos. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderninho de anotações e vamos juntos nesta aventura que é caminhar com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus. Atos Capítulo 3, Atos dos Apóstolos, né? Alguns dizem que poderia se chamar também Atos do Espírito Santo, que é a ação de Deus no start inicial ali da igreja primitiva e que chegou até mim, até você, e este contexto é que foi pano de fundo para os contextos que nós criamos hoje, que nós experienciamos hoje nas nossas vidas como cristãos, num contexto de pós-modernidade, num contexto de hipermodernidade, mas que é influenciada fortemente, com um lastro forte na história apostólica, na história deste povo, desta igreja primitiva, essa igreja primeira. Pois bem, capítulo 3 de Atos, capítulo 3, diz assim, aqui vai ter um retrato inicial, o início do capítulo, o início de tudo já vem com uma ação apostólica, com a ação dos apóstolos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele, os olhando atentamente, esperando receber alguma coisa, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e que se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então aqui neste início aqui de capítulo 3, nós temos os apóstolos, especialmente o apóstolo Pedro, né, o apóstolo João, ali envolvidos com um milagre, uma ação sobrenatural. A gente tem ali um paralítico, alguém deficiente, físico, que está ali, de certa forma, esmolando, né? Foi levado para esmolar, ali é o que o texto diz. E este homem, ali, pedindo esmolas, confronta Pedro com essa necessidade pessoal dele. Me dá uma esmola, me dá uma ajuda. Pedro fita os olhos neste homem e diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ele agiu
ministrando a cura neste homem. Semana passada já falamos sobre o período apostólico, né? Aqui nós estamos no período apostólico, aqui nós temos a estes homens conferido ações sobrenaturais oriundas do próprio Mestre Jesus, em nome do Mestre Jesus. E aqui, nessa entrada do templo, como de costume já, um costume judaico, estar sempre em determinadas horas no templo, esse milagre acontece. Com este milagre, este homem se levanta, se coloca de pé, e as pessoas ficam ali assombradas com o que aconteceu. Gera ali uma comoção, gera ali um certo burburinho, e a atenção é focada na pessoa de Pedro e de João. Veja bem o que acontece. Acontece um start, ou o milagre, o prodígio realizado ali, gera uma espécie de holofote em cima de Pedro, e de holofote com autoridade. Porque aquele homem que estava na porta do templo, e que agora está aqui falando a nós, e vai acontecer isso agora, foi o homem que, em nome de Jesus, fez o paralítico que vivia ali há muitos anos levantar. Vamos prestar atenção no que ele tem a dizer. E aí ele diz, e aí ele vai discursar. Mais uma vez, como na semana passada falamos, Pedro vai anunciar as boas novas de Jesus, com intrepidez, autoridade e coragem. Aqui, versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, em quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, pediste que vos concedesse a um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu estes homens que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciou por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse a verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os quantos depois falaram também, anunciarão estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o teu servo, enviou primeiramente a vós
outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, o que nós acompanhamos aqui no texto é este início de conversa oriundo de um ato sobrenatural. Então, um ato sobrenatural, a cura do coxo, a cura do deficiente acontece. Ele glorifica a Deus, é óbvio, claro e evidente que um homem que está numa situação dessa, o coração dele se enche de alegria, o coração dele se enche de júbilo, e com isto, todos os holofotes ficam virados para Pedro, atentos ao que Pedro tinha que falar. Os sacerdotes, aqueles dos quais estavam no templo, perdem um pouco a audiência, vamos dizer assim, e a audiência vira-se para Pedro. Vira-se para um dos discípulos daquele Galileu que estes mesmos homens, conforme já dissemos semana passada, aqui nós estamos num outro contexto, mas a pregação continua, o confronto continua. Estes mesmos homens haviam crucificado. Aqui Pedro se levanta, na vista de todo o povo, segundo o versículo 12, e ele se dirige a este povo, israelitas, ou seja, descendentes da casa de Israel. Por que vocês estão se maravilhando disso? E aí ele questiona a credulidade daquele povo, o foco da credulidade daquele povo, com relação à figura dele. Que as pessoas haviam visto Pedro fazendo um milagre, Pedro levantando aquele homem, Pedro curando aquele homem, e ele vai e joga esta ação para uma outra pessoa, o Mestre Jesus. Por que vocês estão olhando para mim como se eu fosse piedoso, né? Como se nós tivéssemos feito ele andar? Versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes. Ele faz uma jogada sensacional para fazer com que esses homens entendam. Lembre-se, nós estamos falando aqui de um povo, de um contexto religioso oriundo da casa de Israel, do povo hebreu, do povo hebraico, do povo, as tribos que vieram ali do povo judeu. Presta bem atenção. Este contexto é um contexto que, acima de qualquer coisa, mantém um lastro histórico e uma tradição muito fundamentada na fé oriunda dos patriarcas. Então ele se dirige a eles, o Deus de quem? De Abraão, de Isaque, de Jacó. Ele consegue captar esta audiência, apontando para esta audiência quem era o Deus que estava fazendo aquele milagre. Este Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele faz uma ação. Ele glorifica seu servo Jesus. Ou seja, este Deus utiliza a pessoa de Jesus. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, o milagre é feito por Ele é que realiza, sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. É para Jesus que devemos apontar. Jesus é aquele que faz todas as coisas. Acabo de me lembrar aqui de um texto onde o mestre diz: sem mim nada podeis fazer. Pedro sabia muito bem disso. Pedro compreendia isso. Agora, neste momento aqui, é um Pedro que já tinha a noção da sua missão de forma completa. Sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós fazemos a obra de Deus, ou quando nós estamos vivendo as nossas vidas pessoais, a presença de Jesus é requerida. E ter Jesus nas nossas vidas é algo extremamente importante, quer seja para trabalhar, quer seja para dormir, quer seja para viver. Sem Jesus não dá. Sem Jesus, a nossa vida não encontra o foco, o ponto, o alvo principal do propósito dela. Por isso que eu quero chamar a sua atenção, meu querido, minha querida que me acompanha. Da mesma forma que Pedro compreendia que se aniquilava para apontar para Jesus e que Jesus era aquele que faria o milagre ali, e Jesus é que estava fazendo aquele milagre, o milagre nas nossas vidas também, de restauração,
de transformação, de conserto, de endireitamento, de cura, de realmente de toda e qualquer atitude ou situação, ela só é possível através de Jesus. Com Jesus é possível restauração. Com Jesus é possível tantas possibilidades, alívio. Ele disse certa vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, entregue-se a Jesus. Jesus deve ser o centro, Jesus deve ser o foco, Jesus deve ser a pedra que sustenta a sua casa, a rocha inabalável que vai manter a estrutura da sua vida e da sua família. Pedro sabia bem disso. Se você, porventura, não tem permitido que Jesus seja o esteio da sua casa, dê esse passo, comece a permitir, comece a deixar que Jesus conduza todos os processos da sua vida e que ele seja o esteio da sua casa. Aqui Pedro joga para estes homens uma responsabilidade que de fato foi deles. E vocês estão olhando para mim achando que eu que estou fazendo alguma coisa? Não. Deus, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus dos vossos pais, dos patriarcas, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês crucificaram, a quem vocês mataram, a quem vocês traístes e negastes perante Pilatos, versículo 13, e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então Pilatos tem ali, coloca ali diante deste povo. Pilatos olha para Jesus e fala: não encontrei falha neste homem, não encontrei crime, dolo neste homem. No entanto, o costume seria de soltar um dos prisioneiros, e ao invés de soltar o inocente, Cristo Jesus, o povo grita: crucifica-o, solte Barrabás, o homicida. Quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, versículo 14, vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedisse que concedessem a um homicida. Então aqui Barrabás, o assassino cruel, o pecador, foi liberto, e o santo Jesus, aquele que não havia pecado, foi crucificado a pedido deste povo que gritava e que urrava ali, movido pelos sacerdotes, pelos religiosos daquela época, que queriam ver aquele homem, aquele agitador, aquele cooptador religioso crucificado. Ele faz um confronto aqui. Semana passada nós falamos sobre isso. Pedro, com autoridade, com intensidade, intrepidez, confronta mais uma vez o povo. Na primeira confrontação, 3.000 almas haviam se convertido a Jesus. 3.000 almas se arrependeram, confessaram e se entregaram à fé. Aqui, Pedro, dizendo a verdade, e nós vivemos hoje um tempo em que dizer a verdade acaba se tornando errado, né? Não era muito diferente daqui, não. Pedro diz a verdade: vocês escolheram errado, vocês crucificaram o santo e libertaram um homicida. Aí ele continua, né? Destarte, mataste o autor da vida. Ele dá um título para o Mestre Jesus que é essencial, é o autor da vida. Jesus é aquele que está no princípio, ele é o verbo. Jesus é aquele que fez todas as coisas. No princípio era o verbo. Quando a frase façamos o homem à nossa imagem e semelhança é proferida, Jesus está na criação. Jesus é antes de todos os homens. Jesus ele vem ao mundo ali, quase 2.000 anos atrás, através de Maria, na concepção virginal, conforme o profeta havia proferido, havia dito, mas Jesus, ele existe, ele pré-existe, ele é a coroa da criação, ele existe antes de todas as coisas, ele é o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, quando os homens crucificam Jesus, Deus vai lá e vence a morte, o ressuscitando. Do que todos nós somos testemunhas. Aqui há um ponto muito importante. Estes homens testemunharam a morte e muitos deles, boa parte deles, testemunharam a ressurreição. Porque depois de ressuscitado, como nós já vimos no capítulo 1, Jesus passou 40 dias ali andando naquela comunidade, conversando, ensinando e comendo com aqueles homens, como se nada tivesse acontecido. Houve uma vitória sobre a morte, e aqui nós estamos com as testemunhas, com as pessoas que testemunharam esse evento. Pedro está falando a elas. No versículo 16, pela fé,
O nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a estes homens que agora vedes e reconheceus. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu saúde perfeita na presença de todos vós. Então aqui, Pedro faz uma descrição de onde está o poder de ação na vida daquele homem e na vida deles. Pedro diz: este Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, é que realiza o prodígio, é que tem o poder. Então não sou eu. Da mesma forma que a fé deve ser depositada neste Jesus, que é o autor da vida, que é o que Deus glorificou. Olha para você ver. Pedro faz um apontamento claro para a pessoa de Jesus, para que aqueles homens ali não cometessem, não incorressem em erro de substituir a figura de Pedro pela figura de Jesus. De substituir o reconhecimento de quem de fato deveria ser adorado, de quem de fato deveria ser reconhecido como autor e consumador da fé. O perigo de cair-se, de se incorrer de uma idolatria à pessoa de Pedro era muito grande, mas Pedro, ciente disso, aponta para Jesus. Como Maria também, ciente disso, aponta para Jesus. Fazei tudo que ele vos mandar. É o que ela manda quando ela é procurada por um grupo de discípulos sem saber o que fazer na vida. Aponta para Jesus. Assim é Pedro. Pedro faz isso aqui, aponta para Jesus. Jesus aqui é o autor e consumador de tudo, da nossa fé, da nossa vida. Jesus é o centro. Por isso, meu querido, minha querida, nós devemos nos atentar como cristãos para algo importantíssimo na nossa vida. Cristo deve ser o centro. Jesus é o centro das nossas vidas. Jesus é aquele que conduz todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Jesus é se você é um cristão, você tem que levar uma vida cristocêntrica. Ela é fundamentada na palavra de Deus, mas ela é totalmente centrada na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, nas palavras de Jesus. Os apóstolos e os cristãos do primeiro século estavam claramente testemunhando a importância de termos uma vida cristocêntrica. As palavras de Jesus têm que permear as nossas ações, as palavras de Jesus têm que permear as nossas atitudes, as palavras de Jesus têm que permear a nossa igreja, o nosso congregar. Nós somos a noiva, ele é o noivo, ele é o cabeça, ele que conduz o processo de vida e de experiência cristã. Então, centre sua vida em Jesus. Coloque Jesus como centro de sua vida e viva uma vida cristã centrada em Cristo, cristocêntrica. Não é a palavra do homem, não é a palavra do outro homem, é a palavra de Cristo. Ela que vai conduzir a sua e a minha vida. Cristãos seguem a Cristo. Pois bem, ele faz este apelo aos homens à compreensão da clareza de quem é que fazia aquela obra ali, tanto na vida do apóstolo quanto na vida do coxo, do deficiente físico, e ele prossegue confrontando esses homens com algo que eles deveriam fazer. No versículo 19, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha o desafio que Pedro lança diante daqueles homens. Olha, é necessário haver arrependimento, é necessário haver confissão, é necessário que vocês se convertam. Você se converter, você está indo num caminho, e deste caminho você vai passar para outro caminho. Pedro já havia confrontado no capítulo 3, antes, no capítulo 2, Pedro já havia confrontado pessoas em relação a isso. Pedro já havia tido um resultado positivo com pessoas que ficaram atentas àquela mensagem e que se converteram mesmo. 3.000 almas se converteram, se arrependeram, deram uma pública profissão de fé, confessaram Jesus, entregaram as suas vidas, foram batizados. Então ali o que nós vemos é Pedro repetindo a mensagem, apontando para Jesus e fazendo
com que aqueles homens entendam a necessidade de arrependimento e confissão. Cabe aqui uma outra e importante atenção que devemos dar a este recado que se repete no Novo Testamento inteiro. Arrependei-vos, convertei-vos. Meu querido, minha querida, o Evangelho ele não é escrito para que você tenha uma casa nova, um carro novo. O Evangelho não é escrito para que você tenha uma vida material melhor. É óbvio, claro, que o desejo de Deus é que a gente seja cada vez melhor e que ter uma vida material melhor faz parte do processo de vida também cristã. Mas esse não é o foco do Evangelho. Você não é o centro do Evangelho, o seu coração não é o centro do Evangelho, as suas vontades, os seus desejos, o que você quer que se realize para você, não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo, e a mensagem de Cristo nos confronta. E neste confronto é necessário que nós nos arrependamos e nos convertamos à mensagem dele e nos convertamos a ele. Aqui Pedro está deixando claro, não é o que você deseja, não é o seu coração, não são nem os seus pecados. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há necessidade agora de você se arrepender, confessar e converter-se a Jesus. O mote, o foco aqui é na conversão. Alguns líderes contemporâneos hoje têm jogado certa lama nos ensinos apostólicos, têm distorcido. Certa feita, eu estava assistindo um vídeo em que o líder aí dizia que você é o centro do coração de Deus, que Jesus existe porque você existe, e fazendo, de certa forma, uma inversão de valores bíblicos teológicos, colocando você como centro e colocando Jesus como a periferia da coisa, ou como a consequência. Não, 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 não. Você existe por causa de Jesus e não Jesus por causa de você. Você é o servo e ele é o Senhor. Você é aquele que quebranta o coração e que faz com que o desejo pecaminoso seja arrependido e você se converta. Não é Jesus que vai agradar o seu coração, é você que vai agradar Jesus. Isto é cristianismo. Não é pelo que você deseja, não é pelo que você quer, mas é pelo plano de Deus se concretizando na pessoa de Jesus em sua vida. E aí você se torna um cristão convertendo-se, arrependendo-se. Então, arrependa-se, converta-se, entregue-se. Caminhe com Jesus pela perspectiva bíblica e não pela perspectiva religiosa, antropocêntrica e hedonista que só vê o desejo humano acima de qualquer coisa. Não. A vontade de Deus está acima de qualquer coisa. E para você ser cristão, é preciso você se converter. É preciso você se entregar. É preciso você se arrepender. Sem isso, não há cristianismo. Pode até dizer que é cristão, pode até ter nome de cristão, mas não há cristianismo sem conversão. Arrependei-vos, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Então aqui Pedro vai começar agora e ele vai descrevendo, passando por Moisés e passando ali por os ensinos oriundos dos profetas, para contextualizar aquele povo, para contextualizar aqueles cristãos, aqueles que poderiam ser cristãos ou novos cristãos que estavam ali também, porque nós já tínhamos neófitos cristãos, novos cristãos ali aprendendo, dando seus primeiros passos na fé cristã, mas sem uma religião cristã institucionalizada, sem dogmas cristãos organizados, sem uma teologia cristã ali catalogada. Não, não, não. Agora nós estamos num contexto em que o ensino é um ensino dentro de um contexto hebraico, judaico, do povo hebreu. Nem mesmo os apóstolos tinham uma noção de que a estrutura cristã nasceria da forma como nasceu. Eles não tinham essa noção. Tanto que eles vão ali, eles estão na crença de que o Messias prometido veio, morreu, ressuscitou, e que era necessário que houvesse ali uma grande reforma nos ensinos
judaicos daquela época. Eles precisavam reformar. Eles não estavam pensando em romper com a tradição judaica, ou mesmo romper com toda a dinâmica de costumes judaicos. Eles queriam ali viver as suas vidas judaicas, mas com o Messias prometido se concretizando ali, se cumprindo na geração deles. E ele tenta fazer esta conexão diretamente com o Antigo Testamento, com os profetas, para que o povo que estava ouvindo pudesse, de certa forma, compreender o quão importante foi a vinda do Mestre Jesus ali e como que eles ignoraram a vinda do Mestre Jesus. Como que eles crucificaram o Mestre Jesus e como que eles, de fato, eles ali mataram. Optaram por matar o Mestre Jesus. E aí Pedro encerra todo esse discurso, sempre focando em Jesus. Ele encerra o discurso no versículo 26, apontando para a ressurreição. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então aqui, ele encerra aquele momento da sua fala, apontando para algo que não era perceptível lá nos profetas ainda. É perceptível para eles, então está sendo construída a história. Eles testemunharam a ressurreição de Jesus. Eles testemunharam a morte de Jesus. E eles testemunharam este que morreu, este que foi enterrado, sendo ressurreto agora. Jesus ressuscita dentre os mortos e Jesus caminha entre eles, ensina-os e vive com eles ali. Então, ele aponta para esses homens e diz, olha, vocês aí, este Jesus que ressuscitou, este homem, ele é o autor de todas as coisas. Ele é o poderoso. Ele é aquele que nós devemos nos converter a ele. De certa maneira, ele está confrontando a estrutura religiosa, política da época, da mesma forma como Jesus havia confrontado. E quando ele faz essa confrontação, ele desperta a ira, não só da estrutura política, mas também da estrutura religiosa. Quando ele diz, olha, os patriarcas tiveram o seu papel, os profetas tiveram o seu papel, e agora nós estamos experimentando, nós estamos vivenciando o momento em que se cumpriu a palavra dos nossos antepassados e veio o Cristo, o Messias está entre nós, mas nós não o recebemos, o crucificamos. Opa! Ele está ali confrontando a estrutura religiosa, confrontando a estrutura política. E, de certa maneira, isso não resulta em uma boa aceitação. A mensagem do Evangelho, que é a mensagem da Boa Nova de Jesus, ela é sempre confrontadora. Ela é sempre confrontadora. O Evangelho, ele sempre vai confrontar. Mas quando ocorre o confronto, existem duas opções. Nós podemos ter o nosso coração contrito e quebrantado e nos converter, ou nós podemos nos revoltar. Duas atitudes passíveis. Você também pode ir por um desses dois caminhos. Quando você é confrontado com a mensagem. Conversão ou revolta. A conversão é aquilo que produz paz, shalom, é aquilo que confronta o nosso coração e que endireita as nossas veredas. A conversão é aquilo que muda as nossas vidas. O apóstolo Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. A gente começa a ser reescrito, a gente vai ser formatado, resetado, e aí Deus vai fazer de nós novas pessoas. Isso é conversão. Conversão é você caminhar com Jesus, conversão é você... Revolta é quando você tenta desacreditar a palavra de Jesus, desacreditar a Bíblia e se auto-justificar dizendo, não é bem assim, a Bíblia é escrita por homens, não é isso aí e tal. E tenta simplesmente fazer o quê? Auto-justificação, porque para ter conversão tem que ter mudança de vida, para ter mudança de vida o seu coração não manda mais, o que manda agora é Jesus. Então é preciso
ter uma reação de revolta para desacreditar o ensino apostólico cristão de Cristo, e aí fazer com que, de certa forma, esta revolta seja projetada numa inexistência de Deus, numa inexistência do ensino apostólico, e desacreditar isso. O meu conselho para você é ir pelo caminho que eu já fui. Vá pelo caminho da conversão. Busque a palavra de Deus, busque o aprendizado divino, busque seguir a Jesus com um coração contrito e quebrantado e permita que Jesus reescreva toda a sua história. Aqui, diante desse confronto, os homens tinham duas opções. Muitos deles, você vai ver na história aí, muitos deles se converteram, foram pelo caminho da conversão. Mas vários deles não. Olha só o que acontece no capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, aqui você observa claramente esses dois caminhos. O caminho da conversão e da aceitação, e o caminho da revolta e da reação. O caminho da aceitação, houve cura, transformação. Houve mudança de vida. Houve entrega, houve comunhão, partir do pão, orações, celebração. E esse povo se ajuntou àquele outro povo e o número foi elevado a quase 5.000 pessoas. Mas também veio o outro caminho aqui. Enquanto eles estavam falando, sobrevieram quem? Os sacerdotes, o capitão do templo, que era uma função de extrema importância naquela época, alguém ligado aos sacerdotes, e os saduceus. Os saduceus ressentindo-se por ensinarem eles o povo, por anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Os saduceus pregavam contra a ressurreição e não acreditavam na ressurreição, diferente dos fariseus que acreditavam na ressurreição dos mortos. E essa era uma grande controvérsia judaica daquela época. Mas o foco principal aqui está na reação desses. O que eles fazem? Os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte. Então, eles se revoltam contra Jesus. Eles se revoltam contra o ensino de Jesus através dos apóstolos. E eles tentam fazer algo contra aqueles que servem Jesus. O mestre Jesus havia dito: bem-aventurados sois vós quando vos humilharem e vos perseguirem, e em meu nome disserem toda sorte de mal contra vós. O mestre Jesus havia dito que haveria perseguição daqueles que, de certa forma, se posicionassem. E hoje não é muito diferente. Não é muito diferente hoje. Se você se posiciona para levar a cosmovisão cristã para o ambiente que você está, se você se porta como um cristão e não come, muitas vezes, da lavagem colocada ao redor ali, para você comer, do chiqueiro, você é muitas vezes perseguido. Você é muitas vezes acusado, você é muitas vezes tido como alguém que, de certa forma, é um quadrado, é um ET. No entanto, a luz não mantém comunhão com trevas, ela ilumina as trevas. Então aqui, eles estão anunciando uma mensagem em que os religiosos, estruturados em seu próprio delito e seu próprio pecado, fazem contra eles, acusam-nos de crime e os prendem. Nós somos perseguidos. E a marca do cristão, de fato, é não se conformar ao mundo. E a marca do cristão, de fato, é saber que ele vai ser perseguido, que vai ter injustiças contra ele, mas ele se mantém firme, fiel a Deus. E aqui acontece algo sobrenatural, poderoso, que nós vamos deixar
para a semana que vem, para as cenas dos próximos capítulos. Por quê? Porque nós vamos mergulhar na fala, na conversa de Pedro e João com o Sinédrio, com aqueles homens poderosos que mandavam prender e que mandavam soltar. Pedro é preso. E agora, os próximos capítulos, Pedro vai argumentar com os legisladores, com o judiciário, com o executivo e com o legislativo ao mesmo tempo. O poder centrado naqueles homens. E Pedro ali vai ter uma conversa com aqueles homens. Pedro é perseguido por pregar a palavra, por se posicionar com a palavra. Infelizmente, não há diferenças. Em nenhuma geração, o príncipe deste mundo vai permitir que a palavra de Deus, que a luz que emana do Evangelho seja aceita pelo mundo. Ela precisa ser emanada de toda forma. Então, o desafio meu, o desafio seu, sermos cristãos que emanam a luz de Jesus e que anunciam as verdades do reino de Deus em qualquer contexto que nós estivermos. Encerramos esse momento aqui. Vou orar por você, como a gente sempre faz a cada quinta-feira. Vou interceder por sua família. Vou pedir que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Mas antes, quero te encorajar a prosseguir firme a cada quinta-feira, estarmos juntos, 8 horas, sempre conectados nas redes sociais da Igreja do Coração. Se você quiser um encorajamento diário, nós temos também à sua disposição, gratuitamente, podcasts com pequenas gotas de 2, 3, 4 minutos de encorajamento diário. Só você pesquisar lá no Spotify ou no Castbox, Igreja Batista do Coração. Você escolhe um dos programas e você vai ter ali pílulas da sabedoria bíblica. Áudios com encorajamento diário. Você vai ouvir sobre não ter medo. Você vai ouvir sobre a paz, a ressurreição. Você vai ouvir sobre a coragem que a Bíblia... Diariamente você pode programar lá para seguir e você pode ouvir ali no seu smartphone, inteiramente gratuito. Nós disponibilizamos isso para você. Você pode também cooperar com a obra que a Igreja do Coração faz. Pastor, como é que eu posso ajudar aí? Eu estou sendo abençoado e eu quero também abençoar, porque o cristianismo é isso. Você pode contribuir com as despesas da Igreja do Coração. Nós temos muitas despesas, de aluguel até comprar. Agora mesmo nós precisamos comprar um equipamento melhor para uma transmissão de mais qualidade. Nós não fizemos isso ainda porque não dispomos de recursos financeiros, né? E você pode nos ajudar. Aí na tela aí sempre tem um QR Code do PicPay. Se você tem PicPay, tem o costume de usar, é só você abrir a sua câmera, abrir o seu PicPay, o seu aplicativo e colocar a câmera em cima aí e pronto, fazer a sua oferta. Você pode ofertar também através da conta do banco que está passando na sua tela aí, ou que está aí colocado aí como mensagem, como recado aí nos comentários das redes sociais. Você pode fazer uma transferência online, entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta, e com isso também abençoando a vida de outras pessoas. Se você quer entregar mantimentos, quer fazer alguma doação de alguma coisa para que a gente possa abençoar pessoas, faça isso. Estas semanas últimas de pandemia, nossa igreja tem entregado muitas cestas básicas semanalmente. Você pode, olha, pastor, eu quero doar 10 cestas básicas, 20 cestas básicas. Você pode nos procurar, entrar em contato conosco. Avenida Ressaca, número 185, bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. E pode também trazer aqui, e a gente vai... E se você quiser entregar conosco, visitar alguns das comunidades, visitar algumas das favelas que a gente frequenta, né? A gente tem o costume toda semana. Eu te dei o endereço errado. Me corrigiram aqui. A assessoria nossa aqui é Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, porque nós estávamos na Avenida Ressaca há pouco tempo e eu acabei confundido. Mas é Rua Dom José Gaspar. É quase em frente à PUC, é próximo ao Museu da PUC. Vamos
pode nos ajudar na distribuição de cestas também. Tá bom? Vamos orar agora. Pense em alguém da sua família aí. Vamos orar pela sua família, orar por você, para que Deus o abençoe. Siga a Igreja do Coração nas redes sociais. Clica no sininho no YouTube para te anunciar quando a gente entrar ao vivo, quando a gente entrar online. E esteja sempre divulgando, compartilhando, curtindo e comentando os nossos textos, os nossos vídeos nas redes sociais. Você nos ajuda a propagar o Evangelho com isso também, tá bom? Pai, em nome de Jesus, te peço que abençoe a vida desta pessoa agora, seja com ele, o fortaleça, o encoraje e, como encorajou Pedro e tantos outros, que a tua presença encoraje esta família. Cubra esta família com as tuas bênçãos, com a tua direção, com o teu amor, com a tua graça. Livre-os de todo mal. Pedimos, ó Deus, humildemente, sabendo que somos teus servos e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpre sempre. Estamos submissos a ela. Pedimos as tuas bênçãos, pedimos a tua direção, pedimos a tua proteção para esta família que nesta casa está agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus seja com você e com sua família, hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro.